Bom dia, eu me chamo Gabriel e eu vou dar início à nossa apresentação do nosso TCC, nosso trabalho de conclusão de curso, que tem como tema efeitos decorrentes do uso de glicocorticoides e uma revisão integrativa, que foi desenvolvido com a minha ajuda dos meus colegas Cleiton e Otávio e também com a orientação do Dr. José Lopes Pereira Júnior. E apesar de sua importância terapêutica inegável, seu uso prolongado traz implicações sérias à saúde dos pacientes. Por isso, nosso foco é analisar de forma crítica e sistemática como deve ser feito o seu manejo e principalmente em relação aos seus efeitos adversos, para ter uma melhor estratégia de manejo. Então, a proposta dessa revisão integrativa vai ser também contribuir com a prática clínica, fornecendo subsídios e decisões mais conscientes em relação ao uso desses medicamentos. Agora, entrando nos conceitos e funções, os glicocorticoides fazem parte do grupo de corticosteroides que são sintetizados naturalmente pelas glândulas suprarrenais, especialmente em resposta ao estresse. O principal hormônio natural vai ser o cortisol, gerado principalmente por esse estresse, que atua praticamente em todos os tecidos do corpo. E clinicamente seu papel é extremamente abrangente, desde a regulação do metabolismo da glicose, passando pela modulação da resposta imunológica e até efeitos sobre o sistema cardiovascular e equilíbrio hidroeletrolítico. O que torna esse fármaco tão valioso é justamente sua capacidade de atuar de forma sistêmica. Então, dessa mesma característica, também nos torna perigoso. Por ele ter um fator positivo por esse sistêmico, pelo fato de ser sistêmico, também é algo negativo, dependendo da forma do seu manejo e seus efeitos colaterais. E já entrando nos problemas do uso prolongado, apesar da eficácia terapêutica, o seu uso prolongado de glicocorticoides está associado a uma série de efeitos colaterais graves. Isso acontece porque esses hormônios, quando estão em excesso, eles acabam interferindo de forma significativa no funcionamento fisiológico normal. Podemos observar desde complicações metabólicas como hiperglicemia e resistência à insulina, e até mesmo efeitos mais silenciosos, como osteoporose, que muitas vezes só vai ser identificada após uma fratura, que já vai ser um caso mais grave em relação à osteoporose. Então, que não é algo que a gente não quer que o nosso paciente vai chegar. E também outro ponto crítico vai ser a imunossupressão, que essa imunossupressão vai predispor o paciente a ter muitas infecções oportunistas. E essas infecções oportunistas podem ser até mesmo uma leve ou até uma grave, que pode trazer muito risco à vida do paciente, ou então a sua saúde em si, essa imunossupressão, que é algo de extrema importância e é muito perigoso. E o uso indiscriminado desse paciente no Brasil, principalmente sua prescrição, sem prescrição, torna o cenário ainda mais preocupante e reforça a importância de abordarmos esse tema. Por isso que é de grande importância a gente trazer esse tema no nosso TCC. Agora, já entrando no mecanismo de ação, entender como os glicocorticoides atuam no organismo é essencial para o seu manejo terapêutico. E tanto em relação também, obviamente, aos seus efeitos adversos. Então, ele vai ter meio que duas vias, os glicocorticoides, que vai ser a via genômica e a não genômica. A genômica ela é a via clássica e ela é mais lenta. Aqui o glicocorticoide ele vai entrar na célula e se ligar aos receptores do citoplasma e migra para o núcleo, onde modula a expressão gênica, suprimindo genes inflamatórios e ativando genes anti-inflamatórios. E já a não genômica, ela vai ser mais rápida. Ela vai ser mais recente e mais rápida, de uma ação mais rápida. Não envolve o núcleo. E aqui os efeitos são mediados por membranas celulares, organelas como mitocôndrias, e justificam respostas rápidas à inflamação. Então, justamente em relação até mesmo ao seu uso terapêutico, para ter uma associação, os de via não genômica vão ser melhor atuação em relação a relações a crises agudas, nesse sentido, em situações agudas, no caso. E já falando sobre as indicações clínicas, os glicocorticoides apresentam diversas áreas da medicina. Por exemplo, a asma,
eles são tratados em um padrão de manutenção, especialmente na forma inalatória, por sua ação local e menos efeitos colaterais, justamente para não ter tantos problemas em relação a efeitos sistêmicos, aí é utilizado de maneira mais local. E em relação na DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, também reduzem as exacerbações e melhoram a função pulmonar. E nas doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, são essenciais para o controle de inflamação crônica e sendo muitas vezes o único recurso para impedir os danos irreversíveis. E nas neoplasias hematológicas, como linfomas, os glicocorticoides fazem parte de esquemas quimioterápicos por ter a capacidade de induzir a apoptose em células malignas, ou seja, vai ser de grande importância para a destruição dessas células malignas que estão surgindo. E até mesmo no caso mais recente, como o Covid-19 grave, eles demonstraram redução da mortalidade em pacientes com resposta inflamatória exagerada. Ou seja, vai ajudar muito em relação a essa resposta inflamatória exagerada, o uso de glicocorticoides, marcando mais um capítulo que vai se marcar mais um capítulo muito importante para o uso desses medicamentos. Mas que eles são, mesmo eles sendo medicamentos muito versáteis, eles são muito, tem que ter muito conhecimento, muita cautela no uso deles. Então não pode ser prescrito de qualquer maneira. Olá a todos, agora darei continuidade à nossa apresentação, falando dos efeitos adversos dos glicocorticoides. Como foi dito aqui anteriormente, nas indicações clínicas, os glicocorticoides eles são amplamente utilizados na prática clínica justamente pelo seu forte efeito imunossupressor e anti-inflamatório. Isso também gera uma série de efeitos adversos, né, em vários sistemas. Então nós esquematizamos aqui cada sistema, as principais implicações, o padrão de acometimento no uso prolongado desses medicamentos em cada um. Primeiramente falando dos efeitos metabólicos, podemos listar entre eles, os principais são a hiperglicemia, a dislipidemia e a redistribuição de gordura. Falando da hiperglicemia, justamente pelo aumento da produção de glicose pelo fígado, pelo processo de gliconeogênese, e a redução da captação pelos tecidos. Isso vai levar a uma elevação da glicose no sangue. Isso pode levar ao desenvolvimento de diabetes mellitus ou agravar o quadro se a pessoa já tiver. Falando da dislipidemia, vai ser justamente pelo aumento de colesterol, aumento de triglicerídeo, que vai também promover o maior risco de eventos cardiovasculares. E a redistribuição de gordura é justamente pelo acúmulo de gordura na face, que é a chamada face em lua cheia, no pescoço, a chamada giba de búfalo, e no tronco. E isso associado a emagrecimento dos membros. Esse vai ser o padrão de acometimento característico da síndrome de Cushing e iatrogênica. Em relação aos efeitos cardiovasculares, o sistema cardiovascular vai sofrer com o uso prolongado, geralmente hipertensão arterial, risco de infarto e AVC. A hipertensão arterial justamente pela retenção de sódio e água e a maior suscetibilidade às catecolaminas. E o risco de infarto e AVC está associado a essa hipertensão, né? Associado à dislipidemia e ao estado inflamatório crônico, elevando o risco de eventos cardiovasculares. Os efeitos musculoesqueléticos, principalmente osteoporose e miopatia. Osteoporose porque os glicocorticoides eles vão reduzir a formação óssea e promover a reabsorção óssea. A miopatia pela degradação de proteínas musculares, e isso vai ocasionar um maior risco de fraturas, justamente pela associação entre a osteoporose e a miopatia, aumentando essa suscetibilidade a fraturas. E falando de efeitos no tecido adiposo, como listamos aqui no esquema, os glicocorticoides vão ter efeito duplo, que é o efeito lipogênico e o efeito lipolítico. O lipogênico ele vai estimular o acúmulo de gordura em região central do corpo. O lipolítico é porque ele vai favorecer a quebra de gordura em áreas periféricas, como membros, e isso vai ocasionar uma desproporção corporal. E os efeitos neuropsiquiátricos, passando aqui para os principais, nós listamos ansiedade, insônia, euforia, irritabilidade, depressão, psicose.
Justamente isso aqui é mais em casos graves, porque quando se realiza ali, quando surgem alucinações, delírios, geralmente vai precisar de uma intervenção imediata, né? Que é mais pelo uso prolongado, como também vimos que no caso de depressão pode causar apatia, tristeza e a falta de motivação. E no caso da ansiedade e insônia, né, ainda em efeitos neuropsiquiátricos, ele vai ser mais comum no caso de início do uso ou com doses altas. Posteriormente, a supressão do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, né, o HH, justamente porque o uso desses medicamentos vai inibir esse eixo e vai bloquear a produção natural do cortisol. Aí isso pode levar a insuficiência adrenal secundária, principalmente em situações de estresse, pelas quais o corpo ele não vai conseguir produzir cortisol suficiente. Posteriormente, colocamos que a retirada abrupta ela pode causar a chamada síndrome de abstinência, que ela é justamente pela interrupção do uso de glicocorticoides de forma súbita, após o seu uso contínuo. E a importância, né, desse desmame progressivo do acompanhamento médico, porque o desmame progressivo ele permite que o eixo hipotalâmico, hipofisário adrenal se recupere lentamente e retome ali a sua produção natural de cortisol. E esse processo tem que ser supervisionado, né, pelo médico, que ele vai justamente ajustar as doses e realizar o monitoramento ali com exames e acompanhamento clínico. Então, os glicocorticoides eles vão ser medicamentos eficazes e dispensáveis em muitas condições clínicas. Porém, o seu uso ele vai exigir cuidado, principalmente nesse caso de tratamento contínuo ou prolongado. Então, em estratégias para minimizar os efeitos, colocamos a prescrição da menor dose eficaz pelo menor tempo, a administração em dias alternados, justamente para reduzir essa ejeção hormonal, e o monitoramento laboratorial, né, com eletrólitos, glicemia, densidade óssea, envolvimento do farmacêutico para realizar orientação, rastreio, interações e avaliação da adesão, e abordagem multidisciplinar, com uso de tecnologias para realizar esse monitoramento. Como justificativa, justifica-se que esse presente estudo pela ampla utilização dos glicocorticoides na prática clínica e pelos riscos associados ao seu uso prolongado, como eu falei, que podem comprometer a saúde dos pacientes. A nossa pesquisa vai visar compreender melhor os efeitos adversos e propor estratégias que promovam o seu uso seguro e racional desses fármacos. Como objetivos, colocamos investigar os efeitos terapêuticos e adversos do uso prolongado dos glicocorticoides e propor as estratégias para minimizar os riscos, como já listamos. Um ótimo dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco aqui sobre o nosso trabalho. E na nossa metodologia escolhida foi a realização de uma revisão integrativa de literatura, que é uma abordagem explorativa e descritiva, sendo que as informações foram obtidas por meio de busca sistemática de artigos científicos indexados em bases de dados eletrônicos, bases de dados eletrônicos essas como PubMed, Medline, Scopus e BVS, ou seja, Biblioteca Virtual em Saúde. Foram utilizados também os seguintes descritores como glicocorticoides, efeitos adversos e uso prolongado, combinados também pelos operadores booleanos AND e OR. Aqui dá para ver aqui, logo em seguida no slide, dá para ver o cronograma, que eu vou pedir licença aqui para falar e ler para vocês. O nosso cronograma foi desse início de fevereiro de 2025 a junho de 2026, a previsão de término desse cronograma. Então, a escolha do tema foi em fevereiro de 2025. O levantamento biográfico também foi nesse mês de fevereiro, sendo que a elaboração do projeto é em março de 2025 e a apresentação do projeto
em abril de 2025, análise de dados, agosto ao mês subsequente, setembro de 2025, e a organização do artigo científico entre agosto, setembro, outubro, novembro deste ano, e redação do artigo entre janeiro e fevereiro já do ano subsequente, ou seja, 2026, revisão da redação do artigo para submissão, março e abril de 2026, e a entrega do trabalho final, maio de 2026, defesa do trabalho final, a previsão em junho de 2026. Os resultados esperados dessa revisão integrativa que evidencia efeitos adversos relacionados ao uso prolongado de glicocorticoides, com foco nas alterações metabólicas, imunológicas, neuropsiquiátricas, identificar mecanismos fisiológicos envolvidos, especialmente no que tange a supressão do eixo hipotálamo hipófise adrenal, alterações no metabolismo da glicose e na redistribuição lipídica. Espera-se ainda sistematizar estratégias terapêuticas que contribuam para a redução desses efeitos colaterais que são do uso prolongado, como a utilização da menor dose eficaz para o tratamento e utilizar também esquemas da administração intermitente, a escolha adequada da via de ordem administrativa dos glicocorticoides e aí monitoramento multiprofissional para a orientação do paciente, assim como o papel do farmacêutico no acompanhamento contínuo e na educação da saúde do uso mais seguro e responsável dos glicocorticoides. Acreditamos também que com isso, essa revisão poderá ser aplicado no aprimoramento da conduta clínica, contribuindo para a prática racional e mais segura e eficaz da corticoterapia, promovendo assim melhores resultados clínicos e a qualidade de vida dos pacientes. Você vai ver aqui nos slides os resultados esperados, com a qual eu acabei de falar. Vamos ter as referências e vamos aqui os agradecimentos que eu gostaria de ler e peço licença para tal leitura. Agradecimentos. Gostaríamos de agradecer a honrada banca avaliadora pela disponibilidade e apoio. Obrigado por oportunizar a janela de hoje. Vislumbramos um horizonte superior, elevado pela acentrada confiança no mérito e ética do aqui presentes. Ao querido orientador, o nosso ilustríssimo Dr. José Lopes Pereira Júnior, ou vulgo JJ e querido, agradecer pelo todo o suporte no pouco tempo que lhe coube para correções, ideias, incentivos e ensinamentos. E deixar claro aqui, aproveitar a oportunidade para dizer que nosso ilustre e querido professor JJ foi logo de cara muito receptivo quando a gente chegou com essa proposta e logo de cara a gente ficou honrado ele aceitou de pleno grado e nos cedeu essa confiança. E aqui estamos, JJ. Vamos lá. E todos que direta e indiretamente vêm contribuindo para a formação acadêmica justa e ética e acurada. A todos, nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até mais, pessoal.